Imaginar um mundo sem o Sol é um exercício de pura ficção científica, mas também um convite à reflexão sobre a importância da luz e da vida em nosso planeta. O Sol, essa estrela brilhante que nos aquece e ilumina, é mais do que uma simples fonte de luz. Ele é o coração do nosso sistema solar, a força gravitacional que mantém os planetas em órbita e a fonte primária de energia que sustenta a vida na Terra. Se o Sol desaparecesse repentinamente, as consequências seriam catastróficas e profundas, afetando não apenas o ambiente físico, mas também a sociedade humana e a psicologia coletiva. Nos primeiros momentos após o desaparecimento do Sol, a Terra continuaria sua trajetória orbital por alguns minutos, como se nada tivesse acontecido. Isso se deve ao fato de que a luz e a gravidade viajam à velocidade da luz, e a informação sobre a ausência do Sol levaria cerca de 8 minutos para alcançar nosso planeta. Durante esse breve intervalo, as pessoas ainda estariam desfrutando da luz do dia, sem perceber que a fonte dessa luz havia desaparecido. No entanto, assim que a escuridão começasse a se instalar, a realidade do que aconteceu começaria a se manifestar. A primeira coisa que sentiríamos seria o frio. A temperatura média da Terra, que atualmente gira em torno de 15 graus Celsius, começaria a cair rapidamente. Em questão de dias, as temperaturas em várias partes do mundo despencariam para níveis abaixo de zero. A água nos oceanos começaria a congelar e as camadas de gelo se espalhariam rapidamente. Em poucas semanas, a superfície da Terra se tornaria um deserto gélido, inóspito para a vida como a conhecemos. As plantas que dependem da luz solar para a fotossíntese começariam a murchar e morrer, levando a um colapso em cadeia dos ecossistemas. Os animais herbívoros, que dependem das plantas para sobreviver, logo ficariam sem alimento, e os predadores que se alimentam deles enfrentariam a mesma sorte. A cadeia alimentar que sustenta a vida na Terra entraria em colapso. A biodiversidade que levou milhões de anos para se desenvolver começaria a se desintegrar em questão de meses. A extinção em massa, um evento que já ocorreu várias vezes na história do planeta, se tornaria uma realidade iminente. A vida humana não estaria a salvo desse destino. A agricultura, uma das bases da civilização, seria severamente afetada. Sem a luz do sol, não haveria colheitas e a escassez de alimentos levaria a crises humanitárias sem precedentes. As cidades que dependem da infraestrutura agrícola enfrentariam um colapso. As pessoas em busca de sobrevivência poderiam se envolver em conflitos por recursos cada vez mais escassos. A sociedade, como a conhecemos, começaria a se desintegrar sob o peso do desespero e da luta pela sobrevivência. Nas cidades, a escuridão se tornaria opressora. As luzes artificiais, que antes eram um mero complemento à luz solar, agora se tornariam a única fonte de esperança. No entanto, mesmo a energia elétrica que alimenta nossas luzes e aparelhos não poderia durar para sempre. As usinas de energia, que dependem de combustíveis fósseis ou de energia solar, enfrentariam uma crise. Sem o sol, as fontes de energia renovável se tornariam obsoletas e as usinas de carvão e gás enfrentariam a exaustão de seus recursos. A eletricidade se tornaria um bem precioso e a competição por ela poderia gerar tensões sociais ainda mais intensas. A escuridão não afetaria apenas o ambiente físico, mas também a psique humana. A luz solar tem um papel fundamental em nossa saúde mental. A falta de luz pode levar a distúrbios afetivos sazonais e a um aumento da depressão e da ansiedade. Em um mundo permanentemente escuro, a solidão e o desespero se espalhariam como uma praga. As pessoas privadas da luz do sol e do calor humano poderiam se tornar cada vez mais isoladas, perdendo a esperança em um futuro melhor. A conexão social, que é uma das forças que nos mantém unidos, poderia se desfazer, deixando as pessoas em um estado de desamparo e desespero. Enquanto isso, os cientistas e a comunidade global tentariam entender o que aconteceu. A ausência do Sol, uma ocorrência sem precedentes, geraria uma onda de especulação e teorias. Algumas pessoas poderiam acreditar em fenômenos sobrenaturais ou em uma intervenção divina, enquanto outras buscariam explicações científicas. A busca pela verdade se tornaria uma obsessão e a ciência, que sempre foi uma fonte de esperança e inovação, enfrentaria um teste de fé. A necessidade de entender a nova realidade se tornaria uma prioridade, mas as respostas poderiam ser escassas.
As tentativas de adaptação à nova realidade também começariam a surgir. Grupos de sobreviventes poderiam se unir em comunidades isoladas, tentando encontrar maneiras de cultivar alimentos em ambientes controlados, talvez utilizando tecnologia de estufas iluminadas artificialmente. No entanto, essas soluções seriam apenas paliativas e limitadas. O desafio de manter a vida em um mundo sem luz solar seria monumental, e a sobrevivência a longo prazo se tornaria uma questão de pura sorte. Enquanto isso, a Terra continuaria a girar em torno de um vazio. O espaço que antes era iluminado pela luz do Sol agora se tornaria um abismo escuro e silencioso. As estrelas, que antes eram meros pontos de luz em um vasto céu, se tornariam as únicas companheiras da humanidade em sua solidão. A beleza do cosmos, que sempre foi uma fonte de inspiração e curiosidade, agora se tornaria um lembrete doloroso do que foi perdido. Em um nível mais filosófico, a ausência do Sol poderia levar a uma reavaliação de nossa relação com o universo. A humanidade sempre procurou significado na luz e na escuridão, e a perda do Sol poderia forçar uma reflexão profunda sobre nossa existência. Questões sobre o propósito da vida, a fragilidade da civilização e a interconexão de todos os seres vivos poderiam surgir. O que significa ser humano em um mundo sem luz? Como podemos encontrar esperança em meio à escuridão? Essas perguntas poderiam se tornar o centro de um novo tipo de busca espiritual, uma busca por significado em um universo indiferente. Enquanto a civilização se desintegrava e a vida na Terra enfrentava uma extinção em massa, a história da humanidade poderia ser reescrita. O legado de nossa espécie, que sempre buscou a luz e a verdade, poderia se tornar um testemunho da fragilidade da vida e da importância de cuidar do nosso planeta. As lições aprendidas em um mundo sem sol poderiam se tornar um alerta para as gerações futuras, lembrando-nos da importância de valorizar a luz, a vida e a interconexão de todos os seres. No entanto, mesmo em meio à escuridão, poderia haver uma centelha de esperança. A capacidade humana de se adaptar e inovar é uma das nossas maiores forças. Mesmo diante de desafios inimagináveis, a resiliência da espécie humana poderia brilhar. As comunidades poderiam encontrar maneiras de se unir, de se apoiar e de buscar soluções criativas para os problemas que enfrentam. A história da humanidade é repleta de superação, e talvez mesmo em um mundo sem sol, essa chama da esperança pudesse persistir. Assim, a visão de um mundo sem o sol é, ao mesmo tempo, um pesadelo e um convite à reflexão. É um lembrete de que a luz, em todas as suas formas, é essencial para a vida. O sol, com sua presença constante e sua energia vital, é um símbolo de esperança, calor e conexão. A ausência dele nos faria perceber não apenas a fragilidade da vida, mas também a importância de valorizarmos o que temos. Em última análise, a perda do Sol poderia ser uma oportunidade para reavaliar nossa relação com o planeta, com os outros e conosco mesmos. E mesmo na escuridão mais profunda, a busca pela luz, pela verdade e pela esperança poderia continuar, iluminando o caminho para um futuro incerto, mas ainda repleto de possibilidades. Comente, curta e compartilhe.